Ocupo essa tribuna para tratar de temas relevantes que fizeram parte da mensagem presidencial lida nesta segunda-feira, dando início ao nosso ano legislativo. Como senador pelo meu querido estado do Maranhão, tive a rica experiência de ser o vice-presidente da CAI no último biênio, Comissão de Assuntos Econômicos, deixando ali a minha parcela de contribuição aos assuntos que, especificamente, a presidenta Dilma destacou como prioritários para o ano de 2013. Entre os temas fundamentais desta Casa está a definição de novas regras para o Fundo de Participação, o FPE, e que espero possamos votar ainda em fevereiro. Esta matéria, que ganhou destaque nacional pelo impasse de vacância legal, todos sabem que o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os critérios atuais e que havia determinado o prazo até dezembro do ano passado para que o Congresso atualizasse essas suas regras. Como esta Casa não conseguiu avançar na votação dessa matéria, o repasse do fundo, que representa até 70% do orçamento anual de alguns estados, ficou sem um respectivo amparo legal. No Maranhão, o FPE representa 60% das receitas do estado do Maranhão. Felizmente, o bom senso do ministro Ricardo Lewandowski, no exercício da presidência do STF, agora em janeiro, garantiu em decisão liminar a prorrogação das regras para os repasses do FPE aos estados por pelo menos mais 150 dias, ainda sob os critérios usados desde 1989. Evidentemente que agora, com a ajuda dos nossos governadores, com os nossos empenhos, haveremos de chegar a um consenso e votar essa matéria, garantindo o regular repasse do FPE aos entes federativos, com a devida importância à proteção daqueles estados com maiores dificuldades do nosso país. Mas, senhor presidente, eu gostaria mesmo de me debruçar sobre o tema da reforma tributária. Tema este que tenho lutado desde que ingressei nessa Casa como sendo um tema prioritário, de interesse absolutamente estratégico do nosso país. A reforma tributária foi outro tema também presente na mensagem presidencial, que, se Deus quiser, iremos avançar na discussão deste tema em 2013. Precisamos rever, senador Pedro Táxi, o imposto SMS, o ICMS, que tantas distorções tem no nosso país, um imposto tão antigo e cheio de problemas, e que já tem o seu substituto anunciado, o IVA, que vem corrigir e atualizar toda essa sistemática de cobrança desses impostos pelos estados, que irá, inclusive, normalizar a famosa guerra fiscal, que tantas dificuldades trazem aos governos estaduais. Mas não só o ICMS. Precisamos discutir de forma inteligente a melhoria do nosso sistema tributário. O Brasil tem dezenas e dezenas de impostos, tributos e taxas cobrados sem eficiência, de forma ineficiente, e que penalizam aqueles que querem produzir no nosso país. Senador Jaime Campos, a reforma tributária, no meu entendimento, é o grande entrave do crescimento econômico do brasileiro. E o crescimento econômico brasileiro, quando falo crescimento, é levar ao lar do trabalhador brasileiro, não é deixar os mais ricos cada vez mais ricos. É fazer com que o trabalhador brasileiro tenha mais oferta de emprego, que ele possa levar com o seu suor, e não em consequência de um programa social de governo, levar com o seu suor a sua cidadania para dentro da sua casa, para o seu lar, para a sua mesa, levar alimento para a mesa do trabalhador brasileiro, fruto do seu trabalho, da sua dedicação. E, para isso, é preciso que nós façamos uma reforma drástica no nosso sistema tributário brasileiro. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a nossa reforma tributária deva ser construída através de um intenso debate, ouvindo sempre o que pensam nossos governadores, nossa população e o nosso governo federal como um todo, mas que fundamentalmente os estados mais pobres não sofram ainda mais com a falta de distribuição dos recursos vindo destes impostos. E é nesse aspecto que faço uma referência especial e obrigatória ao caso do meu estado, o Maranhão, que vem sendo duramente penalizado pelo desequilíbrio causado pela guerra fiscal e pela Lei Candir,
que penaliza o nosso Estado e as receitas estaduais de forma grave, deixando ao Estado do Maranhão pouca capacidade de investimento e geração de empregos. Em resumo, precisamos de uma reforma que distribua melhor os recursos do atual ICMS e de forma mais justa. Essa verdadeira praga que assolou e alastra pelo todo o país, que é a falta de política de desenvolvimento de vários governos. Precisamos de uma reforma tributária que estimule o pequeno empreendedor a sair da informalidade e a legalizar seu empreendimento. Assim, nós estaremos, sim, contribuindo para reduzir a sonegação em todo o território nacional. Queremos uma reforma que, fundamentalmente, possibilite o nosso crescimento de forma sustentável e que faça do país um Brasil competitivo comercialmente, gerando empregos e renda, desonerando essa nossa pesada carga tributária. E, principalmente, que facilite a vida dos produtores e dos consumidores brasileiros. A mensagem presidencial não é uma fantasia, como citou um proeminente líder da oposição dessa casa, já que ainda em campanha nossa presidenta já afirmava que o principal foco da reforma tributária deveria ser o de simplificar e racionalizar a arrecadação de impostos, já que as empresas brasileiras gastam tempo demais e recursos demais para pagar estes mesmos impostos. E o governo também gasta tempo demais e recursos demais para arrecadar e fiscalizar estes impostos. Senhor presidente, é duro constatar, mas o nosso Brasil tem tributos demais e eficiências de menos. É PIS, é COFINS, é CID, é ICMS, entre dezenas de outros. Precisamos urgentemente reduzir esses impostos. Temos que criar um mecanismo que permita ao governo brasileiro reduzir a tributação sobre o investimento, porque todos nós percebemos que esses investimentos são necessários e estão crescentes, mas sabemos que nós estamos enfrentando fortes competidores em escala mundial. Fica óbvio que o nosso sistema é arcaico e penaliza duramente as empresas nacionais que, além de competir internamente, disputam de modo desigual com os produtos estrangeiros. Diante desses dados, senhores senadores, vemos que nossa competitividade internacional está fortemente comprometida, pois estamos comercializando com países que possuem uma carga tributária bem menor e um sistema tributário bem mais simples que o nosso. Vou mais além. Precisamos pensar um Brasil estrategicamente. Precisamos lutar para que os recursos do contribuinte sejam bem empregados com eficácia e eficiência, em benefício da sociedade brasileira. Então, por que não propomos uma redução progressiva da carga tributária para os próximos 20 ou 30 anos? Se ela hoje está em 37% do PIB para o ano de 2030 ou 2040, poderíamos pensar numa carga tributária de 25% do PIB, por exemplo. Por que não? Lembremos que em 1947, portanto, há pouco mais de 60 anos, a carga tributária representava apenas 13% do PIB brasileiro. Para isso, teríamos que racionalizar, é óbvio, as contas públicas, cortar gastos supérfluos e gerir o Estado de uma forma profissional. É fato que os países, principalmente os emergentes, estão sendo duramente atingidos por essa crise global. Fato também é que nossas metas de crescimento estão a cada dia sendo revisadas para baixo, indicando sinais claros de que precisamos agir com rapidez, em tempo e na medida certa. O PIB brasileiro crescerá quanto? 3% em 2013? 2% ou 1% como foi em 2012? As medidas tomadas até agora pelo governo, como a queda da taxa básica de juros promovida pelo Banco Central e os estímulos ao consumo concedidos, são suficientes? A meu ver, essas iniciativas foram necessárias, pois evitaram um efeito colateral nefasto, que seria o aumento da inflação. Mas podemos fazer muito mais. Quando fui vice-presidente da CAI, observei que meus colegas, senhores senadores e senadoras, contribuíram positivamente para esta melhora e modernização na distribuição do ICMS. Por exemplo, com o advento da internet foi instituído o famoso e chamado comércio eletrônico, com todas as suas qualidades e parâmetros. Diante dessa realidade, em 2011, eu apresentei uma PEC cujo objetivo foi de alterar o regime de tributação do ICMS nas operações interestaduais decorrentes do faturamento direto para o consumidor, abrangendo todo o comércio interestadual, presencial ou não presencial.
Também apresentaram projetos os competentes senadores Luiz Henrique, o senador Delcídio Amaral, e com emendas dos senadores Eduardo Suplicy, aqui presente, Aloysio Nunes Ferreira e da senadora Marta Suplicy, hoje ministra do Turismo. Como todas essas iniciativas eram excelentes e tecnicamente possíveis, o então relator, atual presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, de forma muito inteligente, reuniu todas estas propostas em um único substitutivo e conseguiu aprová-lo, resolvendo definitivamente essa carência legal da tributação no comércio eletrônico. Esta nova proposta de trocar o indexador das dívidas estaduais de IGPM, de IGP, DI, mais 6% pela taxa Selic, parece-me ser mais justa, já que com ela os juros das dívidas cairiam em mais ou menos de 13,5% para 7%. Este foi outro tema abordado dentro da CAI, que nós nos debruçamos e conseguimos fazer com que vários estados fizessem a sua renegociação, diminuindo significativamente a dívida destes estados e gerando maior capacidade de investimento. Finalizo, senhor presidente, conclamando os meus pares a darem consequência a estas importantes tarefas. E nesta missão precisamos conversar com todos, com empresários, com trabalhadores, com governadores, com políticos de uma forma geral, com empreendedores, com a população, com toda a sociedade. Afinal, este é o ofício do político: conversar e decidir. Lembro que tivemos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, uma experiência recente muito bem sucedida, que foi a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. O Congresso Nacional se uniu para a aprovação desse diploma legal, que beneficiou mais de 3 milhões de empresas, aumentando a oferta de empregos e permitindo a formalização dos empreendedores. E é assim que devemos proceder, resolvendo os problemas do nosso país e criando a esperança de um país melhor. E eu tenho certeza de que faremos assim também na tão necessária reforma tributária do Brasil. E é isso que gostaria de deixar registrado nessa casa, senhor presidente. Muito obrigado pela atenção de todos.